Paulo Denardi, do canal Sabedoria e Conhecimento. Muito bem-vindo a este canal, é um prazer tê-lo comigo. E hoje nós vamos compartilhar o livro de Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16, Sermão do Monte. No versículo 13 e 16, Jesus, depois das bem-aventuranças, ele diz aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então o tema dessa mensagem: você é a luz do mundo. Jesus, ele estava falando a uma grande multidão quando ele estava no alto de um monte. E essa multidão é oriunda lá do capítulo 4, 25. Elas vieram da Galileia, da Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Rio Jordão. Então Jesus está ali falando com a multidão, especificamente ensinando os seus discípulos, aqueles homens que haviam se decidido em segui-lo, seguir Jesus. E eram gente, claro, comum, como nós, pessoas simples, pessoa da labuta, sem muita cultura. Então Jesus olha para eles e diz assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra. E essa afirmação não foi apenas uma afirmação. Pelo contrário, foi uma profecia, propósito e intencionalidade. Jesus queria colocar na cabeça daqueles discípulos que havia um propósito maior por trás de tudo isso. Quando a gente abre o livro de Lucas no capítulo 4, verso 16 ao 21, Jesus leu a seguinte passagem ali. Estava lá em Isaías, ele fazia menção, 62, 1, 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Esta tarefa, Jesus começa já a transferir a partir daqui e para o coração dos discípulos um propósito maior que viria. Essas palavras então aí do monte, do famoso Sermão do Monte, um dos ensinamentos profundo e muito bonito do Senhor Jesus, já faz parte de um contexto de uma preparação dos discípulos, como eu já afirmei, para um propósito maior, que é o estabelecimento do reino de Deus sobre a face da terra. Não estava apenas transferindo conhecimento, mas tinha, como eu já disse, a intenção de moldar o caráter e a mente dos discípulos para estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Jesus queria que seus discípulos entendessem o impacto que haveria de sofrer o mundo através das suas vidas, das vidas dos discípulos. Era de estabelecer e preservar valores, costumes diversos haviam entrado. O helenismo estava tomando conta daquela época, os gregos, a cultura grega, o ensinamento grego, a filosofia, o exército romano dominava aquela região. E agora chega Jesus Cristo com um novo propósito, uma nova informação, o evangelho da verdade, o evangelho que significa boas novas. Jesus veio trazer as boas novas, mas ele precisava de uma equipe, porque ele tinha um tempo aqui pré-determinado para estar aqui na terra. Então ele começa a preparar esses discípulos para estabelecer esse reino de Deus. Os homens caminhavam em trevas, o rito da lei já havia praticamente se perdido. Jesus vem então cumprir a lei. Jesus então chama esses 12
e começa a ensiná-los. Bem, todo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, ele traz uma figura, algo da época, para explicar e para falar uma verdade. E aqui, Jesus Cristo, quando disse, vocês são a luz do mundo, ele usou uma figura, ele está usando aí uma metáfora. Jesus, quando está ensinando, ele usa algumas coisas da época, às vezes uma ferramenta, um trabalho. Quando ele fala de ovelhas, ele fala, eu sou o bom pastor. Então, faz uma comparação, nós, ovelha, e ele, o bom pastor. E aqui, quando ele falou com os discípulos, vocês são a luz do mundo, ele disse, não se pega uma lâmpada e coloque debaixo de um alqueire. O que era um alqueire? O alqueire era uma espécie de vasilha usada para medir grãos. Também ela servia como cobertura, uma espécie de uma tampa. Então não se pega uma lâmpada e se coloca debaixo de um alqueire. E ele disse, não se pegue uma candeia. Então ele usou mais uma vez algo que era usado no cotidiano das pessoas, candeia, e coloca debaixo de um alqueire. Era uma lamparina, né? Uma candeia. Colocava-se azeite, um pavio, e botava fogo, punha no alto para clarear um ambiente. Então Jesus disse, ninguém acende uma candeia, e depois a esconde debaixo do alqueire. Aliás, isso não faz nenhum sentido. Acender uma lâmpada e depois colocar debaixo de um alqueire. E ele também disse, da mesma forma, ninguém que é luz deve se esconder ou se apagar, mas deve ser colocado no velador bem no alto. Jesus disse que nós pegamos essa luz e colocamos no velador bem no alto. Mas ele está fazendo menção, referência às pessoas que estão recebendo o Evangelho, que agora elas são luz do mundo, clarear o mundo que está nas trevas, falar da verdade, falar da palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não tivermos luz, principalmente quem mora no sítio como eu já morei, nós carecemos de alguma coisa para clarear o nosso caminho. Hoje nós temos uma lâmpada artificial e nós estamos tão acostumados o dia a dia a se relacionar com essa lâmpada que nem damos mais o devido valor que ela tem. Mas lá no sítio era muito importante para nós. Agora nós vamos dar uma olhadinha naquilo que o sal é. Vós sois o sal da terra, ou você é o sal da terra. Bem, o sal ele tem um grande valor e é muito essencial o sal para nossas vidas. É um valor assim muito grande. Ele é utilizado em várias áreas. Se ficarmos aqui apontando aqui e acolá, ficaríamos muito tempo, mas eu separei alguma coisa aqui para compartilhar com vocês. O sal lá na antiguidade, ele era, como é hoje, muito precioso e se usava o sal naquela época, por exemplo, como um salário. O sal não só é um tempero. O sal, quando a gente olha para ele, a gente vê um símbolo de vida e de preservação, porque o sal, além de salgar, além de temperar, ele também tem uma função de preservação. Para quem já morou no sítio e não tinha abundância de medicamento, o sal ajudava na cicatrização de feridas leves. O sal também ajuda na transmissão de impulsos nervosos. As nossas sinapses neurais. Gargarejo com sal alivia a dor, é bom para a garganta, contribui para a contração muscular adequada, previne cãibra, reforça a absorção de nutrientes no corpo, regula o equilíbrio de líquido no corpo, também tem o uso terapêutico. Agora veja, Jesus está dizendo para mim e para você que nós somos o sal da terra, mas eu estou usando a primeira pessoa, você é o sal da terra. Portanto,
A função do cristão é temperar a vida das pessoas. Quando um casamento, uma casa está sendo degradada, entra ali o cristão com uma palavra de Deus para a preservação daquela família, daquele casamento. Quando estão machucados, feridos por uma briga, por uma palavra que tem um peso negativo, uma âncora negativa, então fica ali o machucado, vem o cristão com uma palavra de Deus, ora sobre aquela família e começa a ver cicatrização. Ajuda também em impulsos nervosos nas nossas sinapses neurais. A palavra de Deus traz paz, paz aonde? Na mente, o conflito na mente. Quando nós temos uma enfermidade, a palavra de Deus cura, ela sara feridas, seja espiritual, seja mental, seja uma ferida física, como dissemos, por palavra, enfim, não importa, a palavra cura. Tem várias e várias atribuições. Portanto, então, meu amigo, perceba você quão importante é a palavra de Deus. Quando uma pessoa está desequilibrada, né? Quando o corpo está desequilibrado, nós tomamos medicamento. E quando uma pessoa está desequilibrada, trazemos a palavra de Deus, ela é a régua, ela é o prumo, a palavra restaura, a palavra sara, a palavra gera vida aonde tem morte, ou seja, a palavra ressuscita. A palavra de Deus, ela diz, a palavra é como um martelo que destrói a penha. O martelo pequenininho apenha um grande objeto e duro. E a palavra de Deus, ela destrói essa penha. Diz a palavra ainda, agindo eu quem impedirá. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobram ao mencionar o nome do Senhor Jesus. Quer lá nos céus, quer na terra ou debaixo da terra, porque a Ele foi dado um nome que, quando mencionado esse nome, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós já falamos que o sal ele é um alimento, ele conserva o alimento por mais tempo, realça o sabor dos vegetais cozidos. Irmãos, amigos, como é difícil uma pessoa que já não tem mais sabor na vida, ela já está vivendo uma vida que não vale mais a pena ser vivida. Portanto, ela comete até um suicídio. E o que o suicida está dizendo? Por causa da sua dor, por causa de uma vida que não vale a pena ser vivida, ele quer cessar a dor. E, portanto, a palavra de Deus é esse remédio, é essa cura que cessa essa dor. O sal, nós podemos então dizer que ele tem uma centena de outros tipos de uso. Quando Jesus diz que somos o sal da terra, ele está afirmando que nós temos um papel essencial e crucial aqui na humanidade, aqui na terra, no meio dos homens, que é a preservação e a manutenção da vida aqui nesse mundo que já está no maligno, diz a palavra de Deus. Bem, e quando o sal então perde o seu valor? Ele já não tem mais sabor, ele não dá sabor, o sal já não tem mais vida. O sal, quando perdeu o seu valor nutritivo, ele não tem mais como então dar sabor às vidas, dar graça à vida. Ele tem que ser lançado para ser pisoteado. A palavra de Deus nos versículos subsequentes de 13 e 16 de Mateus vai estar falando isso. E é exatamente o contrário. O cristão precisa ser aquela pessoa que dá sabor, aquela pessoa que dá vida, aquela pessoa que tem graça. Eu queria aqui pontuar graça, que é o favor imerecido diante de Deus. Nós não temos nenhum merecimento, mas temos o favor de Deus. E também aquela graça que quando você chega num ambiente, a tua presença traz alegria naquele ambiente. A tua presença
traz prazer para aquele ambiente, porque aqueles que ali estão sabem que sempre da tua boca sai uma palavra de motivação. Não, eu queria dizer uma palavra de motivação, mas uma motivação da palavra que vem dos céus. É um homem, é uma mulher de valor. Então, o cristão deve influenciar com um bom testemunho o meio aonde ele frequenta. Trazer alegria, trazer esperança, sempre com uma boa palavra. O mais importante de tudo isso é, no ambiente que o cristão está, é manifestar o amor de Deus. Eu não preciso aqui dizer o que é o amor, portanto, está lá em 13 de Coríntios, né? O amor tudo suporta, o amor é paz, é alegria, amém. Ou seja, é manifestar a verdade aonde ele estiver com o seu procedimento, honestidade, respeito às pessoas, tornar conhecido o amor de Deus a todas as pessoas. Ou seja, aqui na terra nós temos a obrigação, o legado deixado por Jesus, manifestar a presença do reino dos céus aqui na terra. Claro, hoje no dia a dia, nesse corre-corre, as pessoas vão se corrompendo, não no sentido pejorativo da palavra, mas nós vamos deixando os bons costumes, não de propósito, mas por causa do corre-corre a gente se esquece. E aí pensa, um hábito, quando ele é repetido, você repete algo, ele vira uma crença. Tornado uma crença, que é um hábito, isso agora vai no automático. Seja algo ruim ou seja algo bom. Então o cristão tem a obrigação de conservar esse bom costume. O dever do cristão é influenciar e impactar o mundo ao seu redor positivamente, restaurar os valores da sociedade. O cristão foi designado para conservar vidas que estão prestes a ser destruídas e talvez até aniquiladas, queridos. E aniquilada como? Pelas doenças, por exemplo, pelas mentiras diabólicas. Isso é dever do cristão, orar, curar os enfermos. Marcos 16:16, esses sinais seguirão os que crerem. É as mentiras do diabo, ou seja, as falácias, coisas que parecem verdades absolutas, mas estão torcidas pela ação e a influência demoníaca, corrompendo os valores cristãos que Jesus estabeleceu. Esse é o dever de cada cristão. Bom, nós também precisamos, como cristão, apontar para o homem, para os homens, o caminho de Deus que é Cristo Jesus. Como nós somos homens e mulheres cristãs ou cristãos separados para servir a Cristo, aonde nós chegarmos, pela nossa presença, o ambiente precisa ser transformado. Transformado porque em nós está Cristo, porque eu tenho a mente de Cristo. Portanto, os meus pensamentos não são do mundo, são de Cristo. Eu olho da perspectiva dos céus, não olho mais da perspectiva do mundo. As más notícias me dizem uma verdade que está no mundo, mas eu não posso viver da verdade do mundo. Eu preciso viver da verdade da palavra de Deus, das promessas de Deus. O Senhor disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Isso está em João 10:10. Eu estava estudando, olhando, pensando na palavra de Deus a respeito do sal e da luz do mundo, mas quando eu olhei para o sal, eu percebi algo que assim me impactou, porque o Senhor Jesus, ele disse, você é o sal da terra. Eu sei que é uma metáfora, eu sei que eu não sou sal absolutamente, literalmente,
mas eu sou sal do ponto de vista espiritual. Agora veja, Senhor Jesus diz que eu sou sal, e o sal, quando eu começo a ingerir sal numa certa quantidade, ele dá sede. Por exemplo, quando você come um churrasco, nas horas seguintes você sente muita sede. Isso é em decorrência do sal que foi ingerido. E eu entendi que eu, Paulo, com o meu comportamento, com as minhas palavras, a minha atitude, as minhas ações, como eu reajo com meus amigos, onde eu compro uma coisa, lá no mecânico, lá na farmácia, na padaria, no mercado, enfim, aonde eu compro, com quem eu me relaciono, eu tenho um comportamento. E esse comportamento, pelo que eu entendo na palavra de Deus e da palavra de Deus, esse comportamento precisa gerar sede e fome da palavra de Deus na vida das pessoas. As pessoas não conhecem a Cristo Jesus, não conhecem, não experimentaram o poder da palavra de Deus, o impacto que ela causa dentro de nós, ela muda a direção. O meu comportamento precisa gerar nas pessoas o desejo de ter Jesus Cristo como Senhor Salvador, entregar a vida para Cristo e essas pessoas se tornar filha de Deus através do meu comportamento. Lá no início eu li Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim. Falava de Jesus, mas Jesus Cristo passou esse bastão para nós. Agora o Espírito de Deus está sobre mim. E o Senhor me ordenou para que eu pregue o Evangelho da verdade, o Evangelho das boas novas. Ser cristão, então, implica nisso, andar e ser um exemplo de retidão. Bom, viver de acordo com a palavra e os ensinamentos de Cristo, isso já não é nem um mandamento, já passa a ser um dever. Tem que estar alinhada a minha vida na palavra de Deus. Longe de mim mentira, calote, longe de mim, como diz aí no dia a dia, dá um 71, dá nó nas pessoas, não. Eu tenho que ser uma extensão do reino de Deus. A misericórdia e a bondade de Deus tem que estar em mim para que isso seja propagado. Queridos amigos, a Bíblia diz que muitos não entrarão no reino e estarão na porta, não permitindo para que outros entrem. Que Deus tenha misericórdia de mim. Outras pessoas precisam ver Cristo nas minhas ações. Portanto, isso é responsabilidade de um cristão. E eu sou cristão, portanto, essa responsabilidade está sobre mim. Aliás, eu quero pensar um pouco sobre o equilíbrio do cristão. O sal, para ele ser devido, quando consumido, fazer bem, ele tem que ser colocado numa dose certa. Por exemplo, a pessoa que tem um problema voltado para a pressão, ele tem aí um problema de pressão alta, ele não pode ingerir sal. Ele precisa comer sal no mínimo possível. Portanto, nós como cristãos não podemos estar causando impacto sobre a vida das pessoas, querendo empurrar coisas pela sua garganta. Nós precisamos pregar o Evangelho a todo tempo. Quando tiver oportunidade, abra a tua boca. Pregue o Evangelho de Deus, seja discreto, esteja em todo o tempo orando, profetizando e declarando a palavra de Deus. Lembra, pequena porção de sal transforma o gosto de um alimento. Então o cristão precisa ser discreto, ele deve ser discreto. Ele não precisa fazer com que as pessoas notem a sua presença, mas que as pessoas percebam a sua presença, as suas ações. A plateia que está ali, ela percebe, é inevitável não perceber as suas ações. Portanto, você cristão precisa dar o sabor à comida. Pequenas porções. Agora,
se nós colocarmos muito sal, vai ser algo ruim, não vai ser bom, vai ser entojante, eu diria. O crente precisa ser sábio. Se não tiver também o sal numa comida, é uma comida rota. A ausência de sal não dá sabor. Então, você não pode ficar quieto no ambiente que você está. Você tem que se mover, tem que falar como que se fosse invisível. O sal é invisível, mas a gente percebe o seu sabor. Ele está oculto, mas ele está ali. Ele está oculto, mas está fazendo diferença. O sal está oculto, mas está trazendo sabor. Queridos, quando você come uma picanha bem temperada, ninguém lembra do sal, mas todo mundo elogia a picanha, mas o sal está presente ali. E é assim que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ser o sal da terra, meus amigos, não é só um privilégio, apenas um privilégio, mas é também uma responsabilidade. E eu diria ainda que além de uma responsabilidade, é um privilégio. Por quê? Quantos milhões de pessoas tem na face da terra? E somente uma porção entende o Evangelho. Seja o sal da terra, seja discreto, seja um profeta, um embaixador de Cristo, libere o poder da palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você foi chamado para viver de uma forma onde o teu proceder honra a Deus, o teu proceder faça diferença para esse mundo. E através do cristão, pessoas poderão chegar a Cristo e se tornar filho de Deus. Então, meu amigo, em resumo tudo isso, sal da terra significa ser uma força de preservação, de transformação, de influência positivo nesse mundo que a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Viver de acordo com os valores do reino de Deus é atrair outras pessoas para esse maravilhoso caminho que é Cristo Jesus. Querido amigo, esse vídeo tem um objetivo: para você que é cristão, ressaltar a sua responsabilidade, o seu chamado e para que você faça diferença na face da terra. E para você ainda que não é cristão, a Bíblia diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia, é o bom dia de entregar a sua vida a Jesus. Hoje é o dia aceitável de entregar a sua vida a Deus. A Bíblia fala também que Jesus está à porta batendo. Se alguém ouvir a sua voz, abrir a porta, ele disse: eu entrarei, ceiarei com ele e ele ceiará comigo. Jesus é o bom pastor, ele não abre mão das suas ovelhas. Mas se você deseja ser uma ovelha de Cristo, você precisa confessar a sua vida e entregar a sua vida a Jesus. Se você for maior de 12 anos, conforme nós entendemos, que tem já entendimento da razão, seja batizado, desça as águas, porque a Bíblia diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, se você crer em Jesus, seja batizado. Procure uma igreja que mergulhe o homem na água, porque a Bíblia diz que nós morremos para o pecado quando afundamos nas águas. Quando saímos, ressuscitamos com Cristo. E o batismo é um mandamento, ele não é uma opção. Então, se você ainda não foi batizado lá nas águas, seja batizado. E se você discorda disso, acha que eu estou pregando uma doutrina errada, procura o que a Bíblia diz a respeito. Marcos 16, Mateus 28, 18 vai estar falando a respeito disso.
Eu queria orar por vocês agora. Senhor meu Deus, eu oro por essa pessoa que está do outro lado. Não importa que ela seja cristã ou não. O que importa é que todos nós necessitamos, precisamos e dependemos de Cristo. Abençoe a vida dele, no nome do nosso Senhor Jesus. Espírito Santo, bate na porta do coração dela. Deus, convença esse homem, essa mulher do pecado, da justiça e do juízo. Eu profetizo que sobre essas vidas, a bênção do Senhor está sobre ela. Pai, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu oro e profetizo que eles serão filhos do Senhor, porque entregarão suas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, um recadinho rápido, já está terminando. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal. Se você gostou, faz um comentário no canal. Mas se você não gostou, também entra ali, põe: Paulo, eu não concordo com isso e com isso. E se você quiser um feedback, põe ali uma observação. Eu volto e colocarei novamente no rodapé, nas mensagens, uma resposta para você. Discordar é um direito seu. E falar a verdade é um dever meu como cristão. Eu tenho a Bíblia como regra única de fé e de prática. Nenhuma doutrina, nenhum ensinamento, nada que vem do homem que não tenha respaldo bíblico, eu não permitirei que entre pelos meus ouvidos e encontre morada no meu coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.